Olá, pessoal. A paz, bom dia. Tudo bem? Hoje é mais um almoço aqui na Trato Ubuntu, mais um bate-papo. E hoje é com o Dr. Vinícius. Vocês vão conhecer essa figura rara, essa figura querida. Já me acompanha já há 6 anos. Já vai fazer isso tudo que a gente se conhece, Vinícius? Eu não sou muito bom de data, não. Vinícius vai atualizar pra gente. E vai falar um pouco da carreira dele, que eu acho que é inspiradora para muita gente aqui. Eu vou falar um pouco da minha. A ideia é ser um bate-papo descontraído na hora do almoço, para muita troca de ideia. Eu vou chamar o Vinícius agora aqui. Falam como é que tá o som de vocês, tá bom? Por favor. Vocês estão ouvindo bem, não estão ouvindo? O Vini chegou. E aí, boa tarde, pessoal. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, Renato. Feliz agora de estar aqui contigo na pontualidade britânica, né? É Nós dois tivemos que viver isto, que não é tão assustador quanto a gente pensa, que o brasileiro é muito pouco pontual, né? E aí... A gente vai falar de várias coisas, Vinícius. Vou deixar você se apresentar daqui a pouco, deixa a live encher um pouquinho. Mas essa coisa Claro. da pontualidade, eu sempre costumo falar para os meus alunos que ela reflete muito o respeito que você tem pelo outro. É verdade. Porque se você respeita o tempo do outro, Robson, bem-vindo, querido. Dudu, bem-vindo. Dudu. O respeito que você tem pelo outro te faz ser ou não pontual com o outro, né? Eu acho que o britânico ele tem muito desse do respeito. Ele não precisa ter intimidade, não precisa gostar de você, não precisa ter essa conexão calorosa que o latino tem, mas ele é respeitoso, né? E às vezes a gente tem aqui todo esse calor e falta respeito. Vem um pouco da British politeness também, né, deles. Eles são realmente muito polidos por uma questão de respeito, né? E é um momento que a gente está aprendendo muito respeito pelo próximo, né, Renato? Bem ou mal, que a gente está vivendo agora. Tá acontecendo, né, Vini? A gente vai contar isso para umas 2, 3 gerações ainda, né? Caraca, vai. Ah, vai. O que você Mas bem, costuma comer na hora do almoço? olha, eu tenho mudado bastante a minha nutrição, né? Acho que dos meus pilares do estilo de vida, a minha nutrição é o piorzinho, mas pela saúde do sono eu puxo bastante carboidrato para cedo, né? Então, arrozinho integral, o feijão que eu tava com saudade, né, Renato? Você que morou lá também um tempo, você sabe que dá uma saudade do feijão, né? Cara, lá eu achei uns africanos. Paulo, bem-vindo, querido Rafael. Eu achei uns africanos lá e os portugueses que vendiam feijão em lata, cara. Mentira! Caraca! Eu devia ter te perguntado isso antes. Caraca! Eu não tinha uma feijoada em Notting Hill. Todo domingo tinha feijoada em Notting Hill. Todo domingo não, uma vez por mês. Com pagode e samba ao vivo. Cheio de britânico, cara. Os britânicos gostavam, mas a feijoada... Caramba! Era parecida com a nossa? Porque era brasileiro que fazia, né? Então... Que bom. O brasileiro tá lá para todo lugar. E essa imagem aí do doutora Camila, ele tá só esperando um pouquinho encher mais para falar dos temas mais quentes, tá bom? O Paulão tá sempre viajando, ele sempre fala de feijão, né? Saudade do feijão. O Camila, bem-vinda. O que você tem visto, rapaz, dessa comoção aí do Brasil polarizada? Vou polarizar no início para não polarizar no final, tá? Uhum. Da opinião de quarentena vertical, de quarentena horizontal. Esse questionamento se deu lá fora? Você acha que, conversando com seus amigos, se dá lá fora? Vou te fazer... Deu. Que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque aqui no Brasil não se dá nem espaço para o contraditório, sabe? Tudo aqui é muito um discurso. Eu não tenho nenhuma... não sou a favor do... Deixar já a minha opinião, né? Da quarentena vertical. Estou com a OMS, mas eu gosto de ouvir o contraditório, sabe? Saber o que pensam as pessoas que diferem de mim, por que pensam assim. E o Brasil está intolerante em nem ouvir
o que outras pessoas pensam diferente. Você acha que isso lá fora está assim também? É uma coisa meio mundial? Antes de falar minha opinião sobre lá fora, eu gostei do que você falou, a questão de ouvir, porque principalmente esse é um momento que a gente tem para aprender a ouvir, né? Uhum. Para aprender o respeito ao próximo e aprender a formar a nossa própria opinião. Apesar de eu achar que nem todo mundo tem que ter opinião sobre isso. Ao longo Verdade. do tempo, eu vim opinando cada vez menos sobre o que eu não sei dizer. Eu não sou epidemiologista, apesar de eu fazer um mestrado em epidemiologia. Uhum. Mas, enfim, a minha visão sobre lá fora e sobre o privilégio de eu ter visto meus colegas lá é que é o seguinte: cada vez fica mais claro para mim que o jardim do vizinho é sempre o mais bonito, né? Uhum. E como eu ia voltar, eu estava decidindo se eu voltava ou não. Eu fui adiando a minha passagem, acompanhando as coisas que estavam acontecendo. Eu fiquei muito ligado na questão política lá. E o Boris Johnson, ele levou muito tempo para cair a ficha dele. Meus colegas britânicos, todos de lá do mestrado, mandavam memes dele, daquele cara do Shrek, o Lord Farquaad, né? Fazendo a mesma coisa, mais ou menos assim: olha, eu tô disposto a deixar vocês morrerem, entendeu? Então, assim, é a natureza humana, não é privilégio de. Alguns, óbvio, têm uma personalidade um pouco mais, um pouco menos, líderes, né? Mas é da natureza humana essa primeira a rejeição e depois. Uhum. Mas ele Então, tinha um fundamento, né? O fundamento dele era a imunização por manada. E é, quando é. chega um ponto da. Eu também não sou epidemiologista, eu quero falar cada vez menos disso. Cada vez eu acho que o Enéas era a pessoa mais correta dos últimos anos. Lembra do Enéas? Grande Enés, um mestre da cardiologia. Médico, cardiologista, professor da UERJ, ele falava: se eu sei, eu falo, se eu não sei, eu não opino. Só É falo do que eu exatamente isso. sei, cara. Exatamente isso. E o Boris e a equipe lá do NIH, do Sistema Britânico, pensou no início que a imunização por rebanho poderia ser possível. O que é isso? É quando uma parcela da população suficiente tem imunização e não deixa o vírus se propagar, porque ele vai morrer nessa parcela. Só que esse Sim, vírus está sim. tão novo e tão inteligente que é muito rápido a É, transmissão. É mais rápido do que o tempo do corpo o fazer tempo o de imunizar. anticorpo para imunizar, né? É. Então, Tem um TED Talk do Bill Gates, ele já tinha feito um há 4 anos atrás, né, alertando o risco, é impressionante. E agora ele fez um novo dizendo que a imunização em rebanho só faz sentido se 50% da população pegar. E o pessoal do Imperial, né, como você até comentou, uhum, exatamente porque essa estratégia do governo ia sobrecarregar muito o NHS, o pessoal do Imperial fez aquele cenário, aquela modelagem, aquele cenário catastrófico, que foi o que fez mudar a postura do governo britânico. uhum, Foram eles, foi o Neil Ferguson e o pessoal que são uma equipe de epidemiologia das mais conceituadas do mundo, né? uhum. Que bom. Eu tenho uma saudade enorme lá do Imperial, já que a gente está aí já com 10 minutos de live, vamos começar, né? Nos Vamos sim. apresentando. A Bahia está aqui por você e por mim, então as pessoas pouco me conhecem, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história desde a graduação e até agora. Eu gosto muito de ouvir a autobiografia de quem eu convido, porque ela geralmente ela é honesta, né? Como você se enxerga. E depois eu complemento aqui falando da nossa relação profissional e vamos falar hoje basicamente de como as técnicas de meditação podem ajudar a sua vida, por que ajudam a sua vida, falar de sistema nervoso autônomo e como ajuda a sua vida, explicando um pouquinho das técnicas, simplificando ela e principalmente tirando um mito a respeito disso, né? As crenças. Crença não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com a verdade, é o que cada um crê do que achou da vida e quem está disposto a quebrar as crenças está disposto a evoluir. Vinícius, por favor, se apresenta. Obrigado, Renato, por essa introdução aí. Acho que você foi um dos grandes que quebraram o mito que havia em mim, né, em relação à meditação e ciência. Eu nunca esqueço, sempre uso nas minhas palestras aquela sua frase. Eu não vou dar spoiler, não, que a gente vai falar ela mais aqui. Mas então, minha autobiografia, eu sou médico, né? Eu me formei em 2018.
E desde o primeiro semestre da universidade eu tinha um colega que não está aqui, o Daniel, mas que você tem uma proximidade. Foi graças a ele que a gente se conheceu, na verdade, Danny né? Boy, E a gente vivia discutindo a relação de espiritualidade e saúde, né? Espiritualidade do conceito da importância de você ter uma busca pelo sentido da sua vida, a conexão com algo que seja maior, seja o que você queira chamar disso, natureza e etc. E lá para quase o meio da universidade a gente resolveu tocar esse barco, criar o que a gente chama de liga acadêmica, né, e começar a organizar eventos para falar de espiritualidade, saúde integrativa e a relação com a medicina e a doença, né? Então a gente organizou vários eventos e esse sempre foi meu propósito maior durante a universidade. Hoje eu enxergo isso cada vez mais, né? Eu até me via polarizado porque eu era o presidente dessa liga e eu vice-presidente da Liga de Cardiologia, a qual eu sempre tive muito interesse de aplicar tudo isso dentro da saúde cardíaca, né? Essa é a minha maior paixão. Mas a grande verdade é que meu propósito maior sempre foi a fala da espiritualidade, da gratidão e da saúde integrativa, né? E dentro disso, quando eu me formei, eu decidi fazer residência lá fora. Validei meu diploma no Reino Unido. Hoje eu posso atuar como médico nos 4 países do Reino Unido e aqui no Brasil, né? E fui para lá. Eu digo que eu fui para lá, fui para o lugar certo pelo motivo errado, né? Quantas vezes a gente não faz esse tipo de coisa na vida? E depois eu vou contar um pouquinho mais detalhado com isso aí. Mas fui para lá para fazer residência, trabalhei um pouquinho no Imperial, no Hospital Hammersmith, que é o hospital de referência de cardiologia. E fui descobrindo um mestrado em psicologia de saúde que eu me apaixonei, vi que era isso mesmo e hoje estou lá. Eu vi que era lá, com esse mestrado, que é o meu caminho para começar a estudar os efeitos do mindfulness na saúde cardíaca. E ao mesmo tempo eu comecei a treinar como instrutor de mindfulness também. Que mais uma vez foi iniciado por você, quando você me indicou para fazer aquele projeto, levar aquele trabalho para o congresso aqui. Foi tudo, eu conheci o pessoal todo lá. Então, Renato, sem saber, foi uma das grandes setas em momentos importantes da minha vida. Muito Que obrigado. bom, que bom. Querido, a sua graduação foi muito mais do que só se formar em medicina, né? Eu te conheci graduando. Então, a Liga, obviamente, nos aproximou e a gente tem um trabalho, né, a ser publicado com meditação, com mindfulness, Sim. da melhor maneira possível. E eu queria que você falasse desse trabalho aí rapidinho, só uma linha dele. Como é que foi a ideia desse trabalho? O que você viu de dado, de maneira simples, porque tem um público leigo aqui que gostaria bastante de entender de artigo científico. Essa é a nossa hora de divulgar a ciência. Perfeito. Bom, esse trabalho ele foi um trabalho bem preliminar, assim, mas ele é consolidado por outros estudos de melhor qualidade, né? E o que a gente decidiu? Foi bem simples. Durante a faculdade, eu vi muitos colegas meus, estudantes, perturbados por ansiedade e depressão, e o estudante de medicina e profissional médico tem um índice de prevalência maior nessas burnout, depressão e ansiedade. Eu mesmo sofri com isso. E ao longo do tempo, eu fui levando instrutores de mindfulness que eu conheci lá para dar um programa de 8 semanas. E com isso a gente viu que boa parte dos estudantes que já tinham um nível muito alto, assim, 80% preenchiam critério de diagnóstico para depressão no início do nosso programa. E a gente encontrou uma redução significativa, assim, para depressão, para ansiedade, para burnout. E um aumento que eu achei interessante, um aumento de satisfação pela vida também, né? Como o programa de mindfulness pode não só reduzir características negativas, mas estimular características positivas, né? Então, foi mais ou menos o que a gente encontrou. Dentro dos estudantes de medicina, uma melhora de saúde mental após um programa de 8 semanas de mindfulness. E, obviamente que esse trabalho tem uma pergunta, né? Redução do estresse, redução da ansiedade, e existem trabalhos já publicados que nos afirmam que, uma vez respondido esse questionário e atingindo um ranking, essas pessoas realmente podem ser ditas como aumentam os fatores de estresse e ansiedade. Sim. Ou diminuem os fatores de estresse e ansiedade. E
Então, duas coisas que a gente vai traduzir agora, mindfulness e burnout. Como é que você fala aí para o público leigo? Seus pais estão na audiência, meus pais estão na audiência. Como é que um público leigo consegue entender o que é mindfulness e como ele atua num burnout da vida? Honestamente, eu acho que o público leigo entende melhor o que é mindfulness do que o público científico, porque, pessoalmente, eu fiquei estudando mindfulness durante 5 anos antes de começar a praticar. Para mim, eu vejo isso como você passar 5 anos estudando hipertrofia e exercício e nunca ir para academia. Você não vai ter benefício se tu fizer isso. Então, já deixo logo meu recado. Mindfulness só se entende na prática. Senta e pratica. O que é a definição em termos científicos? A melhor definição, mindfulness nasceu do oriental, veio da filosofia budista, foi trazida para o Oriente na década de 70 por um americano chamado Jon Kabat-Zinn, que fez uma tradução leiga e científica e montou esse protocolo de treinamento do mindfulness, que por ele, a definição de mindfulness é atenção plena no momento presente, intencionalmente e sem julgamentos. Esses são os 4 pilares que a gente podia ficar horas falando sobre cada um deles, né? Mas, basicamente, a atenção no momento presente, a gente sabe que isso tem um efeito muito grande na qualidade de vida e na satisfação de vida das pessoas. E a mente distraída, tem um artigo que eu amo, que é a mente distraída é uma mente infeliz. E eles levantam exatamente essa polarização, né? Que tem a relação ovo e galinha aí, né? Se, na verdade, é a mente infeliz que faz você ficar distraído ou é a mente distraída que faz você ficar infeliz? E eles comprovam a partir desse artigo. É um artigo muito legal, tem um TED Talk sobre isso, quem quiser procurar. É só procurar esse nome lá. E eles mostraram que é isso. Então, o trabalho de você aprender a intencionalmente trazer sua mente para o momento presente te torna mais feliz, aumenta sua qualidade de vida. E o pilar final, que é o não julgamento, que para mim é uma das maiores bênçãos também. Porque julgamento é muito... A gente pensa muito em juízo de valor, né? Mas, na verdade, não é só juízo de valor. É qualquer tentativa de adivinhar, quando você vê o seu celular vibrando, sua mente automaticamente vai no... essa pessoa, ela tá me mandando uma mensagem. Você ainda adivinha o conteúdo da mensagem, né? O cérebro, ele faz isso. Ele foi feito para fazer isso, né? Isso. Então, isso também são julgamentos. Essa é mais ou menos a definição de mindfulness para mim. Então, vou recapitular. Atenção plena aonde? No momento presente, em qualquer coisa que exista no momento presente. Sons, até os seus pensamentos, os pensamentos que existem no momento presente. Não é ficar em silêncio. Intencionalmente, ou seja, é um processo de você trazer sua atenção intencional e não sua atenção ser puxada, como se fosse um filme, por exemplo, né? Que você chama a sua atenção naturalmente. E sem julgamentos. Essa é a definição de mindfulness. Eu acho que o público leigo, ele entende mais, porque muita gente, somente os mais maduros, que não tem a ver com idade, mas maturidade, tem alguma forma de praticar o mindfulness que nunca definiu como mindfulness. Sim, certamente. Eu lembro muito, e falo isso nas minhas aulas, nas palestras, que o meu avô, quando a minha avó fazendo suco de manga lá, ele ia lá, brincava com ela, mas ela estava no mau humor danado, e respondia a ele. Para ele não responder a ela, ele falava assim, peraí, que eu vou matutar. Ele pegava uma graminha e ia lá para o pé de jabuticaba, meu avô Antônio. Ou seja, ele ia se concentrar na jabuticaba para não dar vazão àqueles pensamentos que iam julgar a atitude da minha avó. Então ele deixava de julgar, vivia o momento presente e voltava melhor. Mas... E intencionalmente, né? Ele fazia isso de propósito para não se deixar levar por essa corrente de pensamento. Perfeito. Então, eu acho concordo que 100%. É a sabedoria. E é bom deixar claro para quem está ouvindo a gente e não é cientista, que a ciência está sempre atrás da vida real. É verdade. A vida real está acontecendo e a gente está indo atrás para provar, quantificar, qualificar o que já acontece
e principalmente diminuir as incertezas. Não é para responder tudo, mas é para deixar a gente sem menos dúvida. incerto, né? É. Então, A doutor ciência não Rogério, prova nada, né, Renato? A ciência só apoia hipóteses cada vez mais, uhum, né? Mas uhum. você dizer que está correto, não Esse dá. desapego por seu guru é muito bom, né? Entre É verdade. cientistas. É Eu não verdade. sou seu guru, eu não sei de tudo, entendeu? É Então, verdade. Vini, lá, vamos dar um passo atrás, você me deve ainda falar do burnout. Sim, senhor. E tem várias pessoas perguntando, o Thiago perguntou se a gente vai deixar disponível o artigo. Thiago, eu vou publicar essa live essa semana ainda no site da Trato Ubuntu, lá no YouTube, tá? tratoubuntu.com. E hoje a gente está falando, deixa eu até fixar aqui, né? Sobre meditação e neurocoisas. Deixa eu publicar. Eu estou anotando E, aqui, então, essas pendências também. Eu e fico você me feliz em publicar manda. esse artigo. Esse artigo é uma das minhas maiores paixões. Foi feito em Uhum, parceria com a Apple, inclusive, e colheram dados com o aplicativo. É muito interessante. uhum. Então, a gente está dizendo, Vini, sobre a laicidade dessa meditação. E eu vou para a Uhum. minha frase preferida, que você Ah, gostou. Fala dela aí, vamos tentar já desmistificar as coisas. a frase é: meditação não é religião, né? Meditação Perfeito. é ciência. E meditar não é para quem pode, é para quem precisa. E Acabou. todos nós precisamos. Cada vez. Quem diz que não precisa é quem mais É quem mais precisa. precisa. Não, eu vou além. Eu no início, há 7 anos atrás, quando eu comecei a praticar o mindfulness e a meditar, eu tinha um ditado budista que é maravilhoso, mas eu achava que era só para impressionar, né? Uhum. Que diz assim: todo mundo tem que meditar 20 minutos por dia, a menos que você seja muito ocupado. Se você não for muito ocupado, você tem que meditar 1 hora. Aí eu achava que fazia muito sentido, mas era só para impressionar a galera que trabalha É, muito, né? Hoje, assim, desde que eu me mudei para Londres, tem 1 ano que eu venho botando isso em prática. E fica cada vez mais claro, quando a vida fica mais difícil, é quando a gente tem que intensificar nosso estilo de vida saudável, não o contrário, que senão perfeito. você não aguenta. Aí eu tenho meditado mais. Isso aí. Falar em vida difícil, você falou que chegou no Imperial College, onde eu tenho uma saudade enorme. Toda vez que você me falava que estava indo para o hospital, eu ficava me imaginando naqueles trajetos lá, né? Faz parte da minha vida. E hoje você está no UCL. Parece fácil falando, né? Mas você teve momentos de medo Nossa, total ali. Eu acompanhei isso muito de perto. Então é. me fala como é que foi o processo do encontrar a universidade ser aprovado para o mestrado. Como é que é isso? Para quem quer fazer qualquer coisa, eu entrevistei um fisioterapeuta do Paris Saint-Germain agora, ele também falou isso com muita simplicidade, né? Como que a vida, a frase dele é: a vida é mole, a vida é mole para quem é forte e é difícil para quem é mole. Aí a gente chegou à conclusão que a vida é sempre difícil, mas é mais difícil para quem é mole. Né? É mais Verdade. difícil para quem não luta pelos seus sonhos. E dá para lutar mesmo com medo, né? E o medo é esse pensamento que a gente consegue, às vezes, mesmo meditando, deixar invadir a gente. Como é que foi esse teu processo de seleção aí de mestrado? Eu acho que essa é a chave do que você falou. Assim, o que mais me deu resiliência para lidar com as incertezas, que foram muitas, foram 6 a 9 meses de incerteza, né? Desde que eu me mudei, foi o meu treinamento mental de conseguir me sustentar perante a uma sensação desagradável e períodos a mente mais acelerada, mas observar isso sem julgamentos, né? Uhum. Essa foi exatamente o que me fez lidar com isso melhor. Então, chegar lá tem que ser difícil, Renato. Não pode não ser. Eu tenho uma frase que para mim que foi mais me marcou nas minhas despedidas, foi: graças a Deus eu tenho motivos. Renato caiu? Não, virou aqui sem querer, eu acho. Ah, Aí. tá. A frase que mais me marcou e que foi o que me permitiu chorar sem medo nenhum
de ir, de deixar meus sentimentos vazarem foi: graças a Deus eu tenho motivos para que as despedidas sejam difíceis. E essa é a verdade, né? Pô, se fosse fácil, que vida que eu teria deixado para trás? Uma vida que não valeu a pena ser vivida, né? Então, eu fui com muita fé de que aquele era meu caminho, com muita confiança na vida, em vez de segurança na existência, né? Essa frase também me sustentou de uma forma tremenda, né? A confiança dos sinais que aquilo estava me dando. E foi engraçado porque quando eu cheguei no hospital e eu comecei a sentir que não era aquilo para mim, eu semanas antes de ir eu me deparei com um artigo que eu sou apaixonado, eu devo tudo a esse paper, que é a relação de raiva e hostilidade com doença coronariana. Mais um que você vai me mandar, eu tenho ele, né? Mas me lembra, anota aí pra gente botar lá no YouTube. Raiva e hostilidade. E é ótimo esse paper, né? Diminuir o índice de raiva. E outra coisa, tem gente fazendo já pergunta, faz pergunta nessa caixinha aqui, ó, de interrogação, porque a gente consegue responder no final. E esse aviãozinho aqui do lado é para chamar mais gente pro papo. Acho que quanto mais gente divulgar a ciência, melhor. Então, quem tá aí, pode curtir no coraçãozinho, que a live fica em primeiro. Estou aprendendo tudo isso agora, tá? Faz a pergunta aqui nessa interrogação e esse aviãozinho é para chamar mais gente. Então, estava falando que tudo é difícil mesmo e que bom que você cria uma saudade, uma nostalgia aí. Mas positiva, assim. Nunca foi algo que me trouxe um sofrimento além da medida, né? Foi sempre com muito carinho, lembrando com muito amor. Mas o que eu te digo também que facilitou a questão toda foi que o universo, para mim, deu tantos sinais e, graças a Deus, eu tinha capacidade de ouvir, que nem foi difícil escolher o mestrado, porque foi uma decisão intuitiva. Quando eu olhei esse paper e comecei a me debruçar no trabalho do autor, que hoje é meu orientador, eu falei, cara, eu quero que esse cara seja meu orientador. O cara que mais sabe sobre estresse e doença cardíaca. Eu falei, é isso, não tem outra. Eu vim parar em Londres querendo uma coisa, mas na verdade era outra. E as portas foram se abrindo de um jeito que eu falei, cara, era pra ser, entendeu? Não, então... eu lembro, Vini, só para compartilhar com as pessoas, que as pessoas vão passar por momentos difíceis, mas que não vão achar que não vão conseguir mesmo. E eu tive a oportunidade de você me perguntar como eu escreveria o e-mail para ele. É verdade. Que, aliás, ele não respondeu até hoje. Até hoje, e daí, não. Né? E daí? Mas eu não desisti, não. Eu falei, se ele não respondeu, eu vou fazer um mestrado no departamento dele. Vou bater lá na porta dele. E todo esse trabalho mental, quando a gente conversava, eu lembrava do meu, né? O meu doutorado, eu fiz lá no Imperial também, e foi um momento ímpar. Eu estava no Uruguai, pela Unesco, fazendo um curso de ciências. Os professores do Fundão foram para o Uruguai. Eu fui lá como aluno de mestrado ainda. E estava indo para o doutorado e encontrei até uma coisa inusitada, que o orientador principal do meu doutorado não foi e mandou um pós-doc. Aí todo mundo não quis ficar com pós-doc, porque era o aluno de mestrado ou doutorado ia ficar dando suporte a esse professor para dar o curso. Entendi. O estagiário dele, pupilo. Se o professor não veio, eu não quero ficar com esse pós-doc, não. Vou ficar com outro professor. Aí eu fui nessa coisa de não julgar já na época, mesmo sem ser um meditador praticante. Eu falei assim, eu vou ficar com esse cara. E foi esse cara que a gente fez uma relação profissional muito boa, que me convidou para ir para a Inglaterra, que me fez ter essa experiência única, ímpar, pessoal, e graças ao não julgamento, né? Graças a essa capacidade que a gente tem de deixar as coisas acontecerem. O que a gente tem visto, Vini, nesse momento, é que cada vez mais a internet está permitindo que as pessoas tenham opiniões infundadas e essa opinião mexe com a nossa emoção e a gente emocionalmente concorda com uma coisa ou outra sem saber se aquilo tem fundamento. E politiza as coisas, né? De uma forma
não científica. E como é que você está vendo a ciência que no Brasil, em algum momento, principalmente no momento recente, foi questionada, né, até desvalorizada, digamos assim, pela queda do número de bolsas, e agora a gente está realmente dependendo da ciência. Eu sou cristão. Quinta-feira vou entrevistar a minha pastora, Fernanda Brum, para falar de fé e saúde. Nossa, né? esse Saúde tema é maravilhoso. espiritual, vai ser lindo. Quero você aqui comigo. E como que a gente consegue hoje ter uma opinião científica e entender que a ciência está aí para nos agradar, e eu digo, agradar ou não, né? Agradar que eu digo é nos fazer bem. E o que eu digo é que hoje a ciência é um milagre moderno. Não espere os mesmos milagres, porque o tempo mudou e as estratégias espirituais mudaram. Então, hoje, um médico que não tinha ideia do que fazer pode receber uma inspiração na hora. Isso é uma crença minha, tá? Uma inspiração na hora e realizar a cirurgia correta, ou ter uma ideia do experimento correto, ou ele vai dar o nome disso à intuição, ou o que for, e eu dou o nome disso ao poder espiritual. Deus, né? O Jesus que eu acredito. Como é que você consegue fazer com que as pessoas percam esse medo de meditar? Porque a meditação um dia foi ligada a alguma religião e elas acabam desperdiçando essa oportunidade cerebral, essa habilidade cerebral por crenças. Como é que você consegue desmistificar? A gente tem um país católico, judaico-cristão muito grande, né? Que rejeita, às vezes, a meditação porque tem esse preconceito, pré-certeza que a meditação tem a ver com religião e acabam sendo infelizes, como o artigo disse, né? Que pensamentos acelerados ou falta de meditação gera infelicidade. Como é que você consegue simplificar isso para as pessoas? Olha, antes de eu dar a resposta, eu também preciso abrir que eu compartilho da sua crença, eu acredito nisso, eu acredito em Deus, eu sou cristão. Mas eu acho que só porque aquela ferramenta, que a meditação é uma ferramenta, essa é a verdade, foi utilizada em contextos religiosos, e pode até ter nascido de contextos religiosos, ou até o contrário, eu também não sei a história toda, mas quem garante que também não foi a partir da meditação que nasceu o budismo, e não o contrário, né? Perfeito. E é bom deixar que, historicamente, Vini, tudo que houve no passado muito distante tem que ter religião. A religião era algo que controlava a sociedade. Absoluto. A gente tinha uma teocracia e ponto, entendeu? Era assim. Então tudo vai estar meio misturado com religião no passado. Absoluto. Olha o Paulo falando. Deus utiliza de vários meios para nos alcançar e nos ajudar. A ciência é um destes meios. Não deve andar separado fé e ciência. Exatamente. Boa, Paulo. É uma falácia você achar que... Diga. Quer fazer pergunta? Bota nessa caixinha aqui, porque os comentários de vocês vai acabar passando despercebido, tá? E aqui meus pais comentando. Nossos pais estão aqui. Eu vi que teu pai entrou também, né? A fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem. É isso aí. Vamos lá. Eu acho que é uma falácia você polarizar entre ciência e religião. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode fazer ciência da religião, você pode fazer religião a sua ciência ser a sua religião. Então, elas não são complementares, né? Agora, a questão da meditação, como eu havia dizendo, é uma ferramenta que existiu no contexto religioso, mas a grande verdade é que essa ferramenta é uma ferramenta biológica, uma ferramenta não só neurocientífica, porque ela traz benefícios para outros órgãos e não através somente do mental, né? Na verdade, você vai muito mais a fundo. Cada meditação ela ativa uma área diferente do cérebro, mexe com uma área diferente do seu corpo. Então, assim, é muito nítido. E fica mais nítido quando você pratica. Por isso que eu vou dizer de novo. Também não adianta ficar estudando e tal. Para abrir a cabeça, é fácil falar isso. Existem dezenas de estudos suficientes científicos para a gente saber que a meditação está para o teu cérebro e para o seu corpo, assim como o exercício físico está para os seus músculos. E isso não tem nada a ver com religião. Quanto mais você exercita aquela área aumenta a sua função metabólica e aumenta
área também, né? O teu lobo frontal aumenta. Como se fosse, vou fazer uma série de bíceps, teu bíceps aumenta. Não tem bíceps nenhum Uhum, aqui, né? Eu vou malhar o lobo frontal com a meditação X de atenção e o teu lobo frontal vai aumentar. Então, é uhum, uma questão puramente biológica que pode ou não ter um fundamento religioso. Isso não vai mudar a biologia dela, uhum, é, é, e isso também não vai desvalorizar ela, né? uhum, muito bom. E a outra história é que o ateu ser ateu não te faz melhor e nem ter uma crença te faz melhor, só te faz ser humano. Os seres É, humanos têm opiniões diferentes sobre o mundo, têm cosmovisões distintas e, de novo, a meditação ajuda até nisso, né? A é, conviver sem julgar, a exatamente. entender que o outro é diferente e ponto. Léo, meu fisioterapeuta predileto, meu osteopata, meu pescoço sente saudade de você, Léo. Fazer Bem-vindo aí. um adendo nessa questão que você falou sobre ser ateu, Renato, que eu costumava dizer muito isso quando eu dava palestra sobre espiritualidade e saúde, né? Uhum, Porque o conceito moderno que a saúde usa de espiritualidade é a busca pelo sentido da vida e dar sentido às coisas, né? Ao que você está vivenciando. E a prova, né? O apoio que isso tem cientificamente de que é bom para a sua saúde você buscar o sentido na sua vida e o sentido nas coisas, não é a mesma coisa que dizer que essas coisas têm um sentido intrínseco, né? uhum, uhum, Deixa eu deixar mais claro. Você pode ser ateu e acreditar que é você que cria o sentido para aquilo, para aquela experiência. Ou você uhum. pode ter fé e acreditar que aquela experiência tem um sentido intrínseco, que foi Deus ou a natureza que colocou, e você só encontrou esse sentido. Não importa, porque a grande verdade é que ter esse sentido é melhor para sua saúde. A Uhum, interpretação, né, o julgamento que você dá por trás é seu. E uhum. uma coisa não contradiz com a outra. Perfeito. Vini, outra realidade que você vive e pode compartilhar com a gente é agora o convívio com seus colegas científicos. Você acabou de fazer o link que meditação não é algo só neuronal, né? Só que atua no sistema nervoso central. E no que mais você está lendo e no que mais ela atinge? Como é que as pesquisas estão levando a meditação laica para diversas áreas, né, do conhecimento? O que você tem visto aí na sua revisão bibliográfica? Olha, a minha revisão biográfica é mais voltada para o mindfulness, né? Não tanto para a meditação em si. Existe uma diferença. O conceito de mindfulness é aquele, como eu falei no início, e você pode encontrar a atenção plena no momento presente, intencionalmente, sem julgamentos, através de um exercício de meditação formal, sentar e meditar, ou você pode praticar como o Renato falou, ir lá, seu avô, né, ia lá, Uhum, uhum, meditava, colhia na árvore, meditação, mindfulness no dia a dia, né, que é o que a gente uhum. chama. Deixa eu dar só um adendo, que o sentar, para mim, latino, negro, hiperativo, não é É, simples. não Não é mesmo. simples, tá? Então, eu não me tolho de fazer a meditação não sentada. É, Às vezes eu estou meditando lavando louça, estou meditando lendo a Bíblia, estou meditando tomando um banho. Então, eu uhum, uso outras estratégias de meditação que não ficar sentado de perninha cruzada, numa postura ereta, porque eu não tenho essa personalidade. Porque se a gente deixar fechado que meditar é cruzar a perna e fazer pode até é, ser uma forma de você encontrar esta sua forma de meditação, mas ela não se fecha nisso, né? Aí eu perfeito. queria que você falasse da meditação e falasse um pouquinho do Kabat-Zinn também, Ah, sim, do sim. livro dele. O... foi por causa desse seu adendo que eu até fui fazer yoga antes de começar a meditar, né? Porque Uhum. para mim era uma barreira muito grande, mesmo 10 minutos de meditação. Então eu comecei com 5. A gente tem que ser muito gentil com a gente, né? Sem Com meta, certeza. senão a meditação ela não flui. E o que eu tenho visto também em revisão bibliográfica, o que eu estudei muito sobre o Kabat-Zinn, existem vários programas de mindfulness. Hoje em dia, depois que o Kabat-Zinn criou em 79 o programa de redução de estresse baseado em mindfulness, que inicialmente era um programa voltado para dor crônica, tá? Ele montou Uhum. para paciente com fibromialgia, se eu não me engano. Mas ele viu que o efeito colateral, né, de redução de estresse era tão bom que ele falou, não, acho que
é isso que eu tenho que fazer a coisa certa pelo motivo errado. É, e aí são programas protocolados e o pessoal viu que, principalmente aqui no Ocidente, né, como a gente precisa pausar e observar o momento presente, né, era vida muito acelerada, começaram a criar, derivar desse programa, diversos outros. A terapia cognitiva baseada em mindfulness, que é a melhor evidência científica para depressão hoje, não é inferior a medicamento, a tratamento medicamentoso para depressão recorrente, terceiro episódio de depressão. E esse estudo, que é o estudo mais bonito, eu sonho, eu acordo feliz com essa coisa quando eu lembro desse paper. É bom, Porque ele é muito lindo e ele mostra que quanto mais graves os sintomas depressivos, mais efeito a meditação ou esse programa de mindfulness tem comparado à medicação. Tanto que esse estudo fez com que os guidelines britânicos do NHS mudassem as diretrizes médicas, indicando que quando você tem um paciente depressivo recorrente, você pode encaminhar ele ou para um programa de mindfulness ou para o tratamento medicamentoso, tá? A sua escolha e a escolha dele, né? Também. Tem que ver se o paciente está aberto a isso. Então, essa, para mim, é a evidência número 1 da meditação, do mindfulness, né? É a parte desse programa de MBCT. Agora, foram derivados muitos outros, né? Autocompaixão, Mindful Self-Compassion, que eu já fiz, pessoalmente, eu já fiz 5 programas diferentes. Que também tem outro público-alvo, então ele está sendo adaptado muito para diversas populações e tem se mostrado muito promissor. Você me ajudou, Vinícius, a orientar uma estudante de pós-graduação. Lembra disso? Que ela estava fazendo Mariette, um abraço para você. Ela estava fazendo um trabalho sobre meditação da compaixão em crianças, né? Como os professores podem aproveitar essa técnica. Eu queria que você falasse, eu sei que você tem um apego especial pela meditação da compaixão. Eu acho linda, porque eu acho ela muito cristã. Acho ela muito... Quem entendeu o cristianismo, né? Sem religiosidade. Quem entendeu de verdade. Espetacular. E como é que se dá essa compaixão, essa meditação da compaixão? E principalmente, a Nila falou aqui, para quem está no hospital agora, trabalhando em Covid, e o paciente morre na frente dele, e ele acha que talvez ele pudesse ter feito coisa melhor, ou alguém que está se culpando porque não está no momento certo, que ele achava certo da vida, né? Ou a vida não está dando certo como ele gostaria. Como é que é essa meditação da compaixão, tecnicamente falando? Nossa, essa pergunta calha perfeitamente fala do tema da autocompaixão, porque no profissional de saúde existe uma coisa que a gente chama de fadiga da compaixão, né? Exatamente o quanto você absorve dos seus pacientes, o quanto você rumina as suas decisões, etc., que você chega à fadiga da compaixão, né? Então, a autocompaixão, eu tive uma experiência, eu posso dizer, até do ano passado, que foi quando eu fiz o programa e que realmente eu já vinha meditando há 5 anos, mas ela é diferente. E tem que ser mesmo, porque o exercício é diferente, né? É como malhar bíceps e malhar perna. Então, a meditação da compaixão, ela ativa outra área do seu cérebro. E é um treinamento do qual você tem três pilares básicos, né? Mas a definição de compaixão é muito simples, né? Até em relação ao cristianismo, a Chris Neff e o Chris German, que foram os criadores, eles diziam o seguinte: amar o próximo como a si mesmo. Por favor, não faça isso, porque você não se ama quase nada hoje em dia. Então, coitado do próximo, né? Coitado do próximo, né? Por favor, não faça isso. Pratique amar a si mesmo direito, através da autocompaixão, né? Então, o que ela diz é o seguinte: trate a si mesmo como você trata um amigo próximo. Mas não o melhor amigo, porque o melhor amigo a gente é um pouco crítico também, né? Um pouco chato. E nem um colega, um amigo próximo, assim, que você quer bem. É para tratar a si mesmo desse jeito. Então, a autocompaixão e a compaixão, a definição é a mesma, é só a direção, né? Você é compassivo com o outro ou compassivo com você. E a meditação, ela é muito prática, né? Eu praticando nos momentos bem, eu consigo me lembrar de na hora difícil de fazer, né? Que primeira coisa,
reconhecer a dor. Caramba, tá doendo. Se conecta com a dor, que é um dos passos mais difíceis, porque a Muito. resistência é forte. Observ... Aceitar. É, observou a dor, leva a tua mente lá, pô, a dor é assim, detalhe aquela dor. Depois desse passo, enxerga a humanidade em comum, né? Nossa, mas muita gente passa por isso, eu não tô sozinho. Porque no momento que você está sofrendo, o reflexo. Esse é o único reflexo cerebral assim que eu não entendi a lógica de sobrevivência, né? O porquê que quando você está na dor, você sente que você é o único que está passando por aquilo, né? Mas pelo contrário, a experiência comum do ser humano é que todo mundo sofre e os sofrimentos são muito semelhantes. Então, Vou tentar te responder isso depois. tá, gostei. Eu quero saber o teu panorama disso aí. Então, o segundo passo é isso, encontrar a humanidade em comum naquela dor, né? Muita gente pode estar tendo um sofrimento semelhante àquele, você não está sozinho nisso, e aí você se conecta. E o terceiro passo é a bondade, né? Em vez da autocrítica. Vai ficar tudo bem. O que você diria para um amigo, sem dizer intelectual, como melhorar e etc., mas a confiança de que vai ficar tudo bem, vai passar. Então, essa prática tem me ajudado muito, inclusive, nesse momento, né? Que a gente está vivendo tempos difíceis, eu tenho feito ela com mais frequência. E eu acho que é uma revolução assim diferente. E não tem, eu quero fazer um programa desse, ou eu preciso fazer o outro de mindfulness primeiro. Não. Você faz o que você sentir, que seu coração mandar. Muito bom. E tentando responder por que esse disparo poxa, essa é a maior dor do mundo que eu sinto, né? Eu trabalho com dor especificamente, das dores mais variadas, dores crônicas, dor aguda e a dor da mente também, né? A cinesiofobia, a dor do medo de se mexer. Então, o Dawkins, britânico de Cambridge, Ele é demais. ele é demais. No Gênio Egoísta, ele meio que cita um capítulo quase inteiro só para dor e egoísmo. E ele explica que os animais que começam a ter nocicepção e interpretar o perigo através da dor, eles conseguem se reproduzir mais. Ou seja, talvez, se a gente tem dor e acha que aquela dor é exclusiva, é uma forma da gente realmente se proteger. Só que se você se comporta, proteger o seu DNA, né, sua espécie, mas se você se comporta como esse animal que começou a ter um sistema nervoso paleo, você está desperdiçando a sua cognição. Sem dúvida. Sem dúvida. Você pode até ter esse disparo, mas no momento que tem um disparo, você tem que falar assim, não, eu não preciso viver reagindo dessa forma. Você aprende a responder e não a reagir, né? Quando você observa esse disparo e deixa ele passar e faz a sua escolha, né? Mas só a meditação pode trazer essa prática. Bem interessante essa explicação, Renato. E queria ir além, porque se a gente for nesse instinto animal, o meu orientador, ele também está pesquisando muito agora sobre isolamento social e solidão, né? E tem uma das teorias exatamente isso, né? O que a pessoa que está sozinha, se sente sozinha, ela tem mais risco de desenvolver doenças crônicas, né? E uma das teorias é que o animal, quando ele está fora do rebanho, ele teoricamente ele tem que estar mais preparado para luta ou fuga. Então o corpo dele já deixa um estado de inflamação subclínica, né? Que a gente vê e é por isso que a pessoa que está sozinha e isolada é uma das teorias de que ela está mais inflamada e aí desenvolve mais doenças crônicas, né? Porque o corpo teoricamente se prepara para uma reação de luta e fuga, porque a tua probabilidade de sobrevivência é menor quando você está sozinho do que quando você está num rebanho, né? Cara, eu vou trazer isso. Tem muito fisioterapeuta aqui, Vini, e eu vou trazer isso para os nossos pacientes, tá? Não tem nem fundamento científico, mas é só pegando o gancho nesse bate-papo. Então, somos pesquisadores, mas não estamos falando só de ciência. Onde o paciente crônico com dor, ele mesmo em grupo, ele se sente só. A sensação dele é de solidão, porque ele acha que a dor dele é a única que existe, é o pior problema que tem. Aí eu falo da dor crônica, que não precisa, no meu caso, a maioria das dores crônicas são físicas, mas tem o doente crônico emocional também. Sem dúvida. Aquele que está sofrendo algo que ninguém está vendo e ele não consegue explicar para as pessoas porque ele está sentindo aquilo de verdade. A maioria está achando que é besteira e ele vai se solidificando, ou melhor,
solidificando a solitude, a solidão. Uhum. Vai se Em acostumando. solitude. Vai se acostumando ao estado de cortisol. É. Aí a gente vai entrar no sistema nervoso autônomo. E essa parte é uma delícia. É delícia. Mas, Vini, a gente fala muito, cara. É. É saudade. Ai, ai. Você tem mais tempo para a gente concluir, fechar uma Tenho. live? Então tá bom. Então vamos responder essas perguntas aqui, tá bom? Onde é que estão as Gente, perguntas que eu não sei ver a primeira eu live? vou abrir aqui. Sou eu que... Ah, tá. Aqui. Primeira, deixa os papers no History, depois para podermos ler. Paulo, eu vou botar o paper, o Vinícius vai me mandar, eu pego os meus. Lá na Trato Ubuntu, o Lucas está aqui, o Lucas é o meu web designer, o cara meu primo, né? Olha o rebanho aí, estar em rebanho é importante, né? Então, meu primo e um gênio aí da informática, webmaster, então ele vai deixar esse paper lá no YouTube da Trato Ubuntu, essa semana, tá? Trato Ubuntu, YouTube, Beleza. você vai achar essa conversa e o paper. Deixa eu ver a outra aqui. A Bíblia fala em meditação desde o Antigo Testamento. Por preconceito, o cristão se afastou da meditação. Perfeito, Paulo. E deixa eu concluir aqui. Também temos que nos apropriar do que também é nosso, sem preconceito. Essa conversa, Vini, vou deixar você falar também, mas eu tive com um pastor e meu paciente, pastor Emerson, do quanto a religiosidade tirou quase tudo que era bom. A doutora Jaqueline está aqui concordando com a gente. Jaque. O que a gente tem hoje é uma quase doação do que a maioria das pessoas que têm as suas próprias crenças já era dela, mas em algum momento algum líder religioso se desapropria disso e isso vira de outra religião e agora eu não quero mais isso. É quase, eu não quero voltar para o meu ex, né? Brincando. Mas para deixar claro que aquilo é teu, cara. Faz parte da tua vida, já não tem mais como você desvencilhar. E o preconceito está sempre fazendo a gente perder oportunidade. O que você tem a dizer aí desse comentário do Paulo? Eu achei maravilhosa essa frase final. Temos que nos apropriar do que é nosso, né? É da natureza humana. Quem quiser se apropriar disso, qualquer religião, etc. A gente não pode esquecer que a disposição de estar atento, a mente atenta e não só a mente que pensa, ela é da natureza do ser humano. Então, temos que nos apropriar do que é nosso. Ponto. É nosso. Perfeito. Em primeiro lugar, é nosso. É humano. Vamos lá. Burnout. Exercícios respiratórios pode ajudar a amenizar? Dá uma pausa, eu vou falar do burnout, você fala do exercício. Tá. Então, burnout é um termo médico, psicológico, e eu gosto de definir como você segurando um palito de fósforo e ele está queimando, e vai chegar uma hora que queima seu dedo. É um estado de fadiga, geralmente relacionada ao trabalho, mas não só ao trabalho. As relações onde você precisa se proteger, porque o seu corpo já não aguenta mais suportar emocionalmente esse relacionamento. Pode ser trabalho, pode ser pai, mãe, marido e mulher. Geralmente relacionado ao trabalho, devido a esse momento que a gente está vivendo. De capitalismo, de excesso, ou que vivia, né? Porque pós-pandemia as coisas eu acho que vão mudar. E a grande sacada é que, outra analogia que eu faço é o copo da paciência. O copo está tão cheio que um bom dia, pode gotejar no copo e transbordar a sua ira. Você já não quer nem receber bom dia. Você está tão fadigado, e a Camila está perguntando, uma vez diagnosticado com burnout, se for diagnosticado por um psicólogo ou por um médico, tá? Não vamos nos autodiagnosticar. Não é um diagnóstico simples, Não é nada muito diagnóstico diferencial do burnout simples, com ansiedade, eles podem coexistir. E aí, complementa aí, Vini. Então, pessoal, se cair a live, desculpa se não respondi tudo, eu vou abrir outra, tá bom? E a gente vai continuar e vocês repetem as perguntas. Show. Convido os amigos, fica com a gente, vamos lá. Beleza. Exatamente essa metáfora que você falou, que vai dentro do conceito de carga alostática, né?
o copo transbordando. A questão do burnout, para mim, e a questão dos exercícios respiratórios estão muito a ver com a questão do sistema nervoso autônomo, né? Os exercícios respiratórios, só deixar um adendo que isso não é a mesma coisa que meditação. Você pode ter uma meditação focada em controle respiratório. No mindfulness isso tem muito pouco, por incrível que pareça. A gente deixa muito mais a respiração natural e observar a respiração natural sem controlar. Uhum. Cada uma tem um benefício diferente. Mas exercícios respiratórios, especialmente o de 6 respirações por minuto, né? Quando a gente mede a variabilidade de frequência cardíaca, que é uma medida para o sistema nervoso autônomo, a gente vê que esse tipo de respiração é a ativação máxima do seu sistema nervoso parasimpático. E o que o sistema nervoso parasimpático faz? Existe um reflexo biológico chamado reflexo anti-inflamatório, e que é através do nervo vago, que é um nervo predominantemente parasimpático, que é o contrário da reação luta ou fuga, né? O parasimpático é o relaxamento, é a pausa, e ele ativa diversos órgãos, fígado e baço, para produzir substâncias anti-inflamatórias no seu corpo, que podem ajudar você a combater o burnout e outras questões relacionadas a um desbalanço entre o seu sistema nervoso simpático, que está sempre preparado para luta ou fuga, né? Uhum. O vago, cara, o Felipe está falando aqui da teoria polivagal. Eu tenho uma camisa que meus alunos fizeram, que eles botaram assim: eu amo minha pineal. Tá? Aí eu Maneiro. no final, eu quero uma. É muito bom, né? E outro, eu amo a ínsula. E eu ainda não tenho, eu amo o vago, porque, cara, o vago tem uma relação cardíaca, uma relação diafragmática, né? O fundo do diafragma tem uma respiração vagal, o tubo frênica, e o que a gente consegue manipular como fisioterapeuta na região suboccipital, o sistema nervoso autônomo, através de uma manipulação do vago, é algo surpreendente. A gente precisa muito entender o sistema nervoso autônomo. Eu estou falando isso porque eu sei que não é os artigos que você lê, mas a fisioterapia manipulativa está cada vez mais interligada com o sistema nervoso autônomo. Então, pessoas somatizando doenças, somatizando dor, e a gente libera o vago um pouco, obriga o sistema parasimpático a entrar, e o que ela tinha deixa de ser referido, não porque a dor lá da barriga, da perna sumiu, mas é porque o vago está dando uma borrifada aí de acetilcolina forte, né? Então é muito, muito bom a gente entender que tudo está se ligando a tudo e a gente tem diversas ferramentas para atingir o mesmo ponto, que é o vago. Eu costumo dizer para o meu paciente que você pode ter como parafusar algo com furadeira, ou com parafusadeira, ou com chave de fenda. Mas o objetivo é o mesmo. Ou com a faca da cozinha. Só que o objetivo é o mesmo e uns te dão menos trabalho. Então, é verdade. Mais artigo científico, que você vai Dá para aprender esse aí, Renato? Ou só o fisioterapeuta pode fazer? Só o fisioterapeuta pode fazer, o cirurgião? Droga, eu achei que eu ia conseguir no espelho. Ficar cirurgia? Eu não tenho cirurgia, eu abro corações de outro jeito. Beleza, outra coisa que eu gosto muito, que você falou, é que o remédio e a meditação podem ser indicados para ansiedade, tá? Vou só deixar uma coisa que eu gosto de dizer. Os dois são remédios. Eu acho que o ideal ou você pode se tratar por droga, remédio droga, ou remédio droga endógena. Exatamente. Sabe? Ou você se autotrata, que a meditação é esse autotratamento, mas é remédio. Tá? Ou você toma a sua pílulazinha. A grande sacada é que dá menos trabalho, é a cesariana, que é a droga, mas a consequência pode não ser tão fácil, e o outro é o parto normal, vai te dar mais trabalho. Mas uma vez que você consegue, seu corpo reage muito menos aos efeitos secundários.